lado de fora, preparando então. E Jesus entrou no barquinho de Pedro e então pede que Pedro afastasse o barco um pouco mais adiante, para que ele pudesse ensinar as multidões. Na verdade, o Senhor Jesus, quando ele chega aqui, Pedro entra no barco. O Senhor, ele pediu a Pedro. O texto é bem claro, ele diz que o Senhor pediu. E no original, o termo original quer dizer que o Senhor Jesus pediu da forma mais terna, da forma mais cordial. A palavra que Jesus usa é a forma mais terna, mais cordial, mais educada de pedir a alguém, se colocando no mesmo nível, se colocando não no superior, mas no mesmo nível. Ele pede de uma forma educada: Pedro, faça um pouquinho o barco aí, eu quero usar o teu barco. E Pedro fez exatamente isso. Jesus então, ele toma o barco de Pedro emprestado e usa como púlpito para ensinar as multidões. Mas é interessante o texto que Pedro, quando ele deixa que Deus utilizar, que o Senhor Jesus utilizasse o seu barco, ele podia ter dito para Jesus, mas Jesus, no final do dia, eles tinham trabalhado a noite toda, tinham trabalhado duro a noite toda, não tinham pescado nada. Na verdade, era o final de uma noite de trabalho, aquela noite quando você tem que esquecer, aquela noite quando, imagine você trabalhar a noite toda. É semelhante àquele dia que você trabalha o dia todo, trabalha pesado, trabalha duro, que dá tudo errado. Você trabalha aquele dia, trabalha tudo duro, trabalha, dá tudo errado. Foi um dia que o negócio não deu certo. Imagine, irmãos, você fica bem nervoso, bem estressado, né? E quando chega assim, então, aí para fechar, vamos dizer assim, o escritório ou a sua loja, aí você vai ter que fechar às 5 horas da tarde. E você está olhando no relógio, 4h59, não quero acabar aqui, limpar esse resto ali, fechar e ir embora para casa, porque hoje foi daqueles dias, e chega alguém lá, 4h59, olha, queria ver o negócio aí, não, você, volta outro dia. E às vezes, depois de um dia frustrante, depois de um dia que nada deu certo, até a paciência parece que está menor, né? Às vezes, quando o negócio está tudo dando certo, você está pegando um vinho, maravilha, bênção. Mas quando o negócio, você trabalhou, você está frustrado, você está cansado, trabalhar à noite é um trabalho ainda mais cansativo ainda, porque o nosso corpo ele é adaptado ao trabalho do dia, não da noite. Quem trabalha durante a noite e dorme durante o dia sabe que o sono do dia não é o mesmo da noite, não é reparador como é o da noite. Durante o dia você dorme, tem a claridade, mesmo você coloca tudo escuro, não é um propício. A noite é mais fresca, a noite é mais silêncio, à noite você repousa melhor, mesmo que você esteja num quarto mais fresco, mesmo que você esteja num quarto bem escurinho, não é a mesma coisa da noite. O trabalho à noite é mais cansativo, exige mais do corpo. Imagina então, depois de uma noite cansativa, depois daquela noite você tem que ir embora para casa, esquecer aquela noite. E Jesus, no final do dia de trabalho, amanhecia, mas no final do dia de trabalho dele, chega Jesus e entra no barco. Pedro podia ter dito: mas Jesus, teu barco? Pois não, olha, acabamos já o expediente, já terminamos o expediente, procura um outro barco aí, né? Procura um outro barco, Senhor. Hoje foi um dia. Mas Deus, quando o negócio está, o dia está todo dia, tudo errado durante o dia, no final a tua paciência é menor. No final você está mais estressado, está mais frustrado, já não é tão paciente quando aquele dia está dando tudo certo. Procura outro barco, Jesus. Mas não, Pedro não falou nada. Jesus entrou no barco de Pedro. E quando ele entrou no barco de Pedro, Pedro afasta um pouco o barco. Sabe o que Pedro tem que fazer? Pedro coloca água no azeite. Pedro volta para dentro do barco de novo. Pedro volta para dentro do barco de novo. Afasta ele um pouquinho. E Pedro colocou, não deixou apenas, Pedro deixou que Deus usasse, que Jesus usasse o que ele tinha no seu barco, mas ele fez mais do que isso. Ele fez muito mais do que isso. Ele colocou também o seu tempo e o seu serviço à disposição do Senhor. Ele deixou que Deus usasse o que ele tinha no seu barco. Mas mais do que isso, ele deixou que Deus usasse o seu tempo e o seu serviço na obra do Senhor. Ele entra dentro do barco. Ele podia dar dele para o Senhor: tá bom, Jesus, pode usar o barquinho? Pode usar o barquinho, tá aí, fica aí, usa o tempo que quiser, depois pode ter aí pronto, né? E como se fosse hoje, né? Deixa a chave aí depois aí mesmo,
né? Encosta o barquinho aí, deixa a chave, amarra ele aí, pode usar. Mas não, ele fez mais do que isso. Ele entra no barco, ele afasta o barco, ele leva o barco até onde Jesus queria que ele fizesse. Pedro, como os outros pescadores, estavam cansados, estavam exaustos depois de uma longa noite de trabalho, queriam ir para casa, depois daquela noite, aquele trabalho cansativo, né? Você pensa, olha, hoje foi um dia cansativo, eu quero ir embora para casa, descansar. Ainda mais um dia que não deu nada certo, é ir para casa descansar, tentar esquecer aquele dia, pensando amanhã vai ser melhor. Vou esquecer isso aqui, amanhã espero que amanhã seja melhor. Era esse o sentimento, talvez, do coração deles. Mas Pedro faz uma coisa, ele coloca tudo que tinha, seu bar, seu tempo, seu serviço, à disposição do Senhor. Mas ele faz mais do que isso, pelo tempo que fosse necessário. Não houve restrições, não houve ressalvas. Quando Jesus entrou no barco, ele disse: Senhor, acabou o expediente, mas tá bom, como tu quer o barco, tá bom, pode usar o barquinho, eu até vou contigo, tá bom? Já tá meu tempo, meu serviço também, pode dar para o meu tempo usar o barquinho aqui, chegar para lá e tal, levar o que tu quer, eu coloco o meu tempo, o meu serviço à tua disposição, mas Senhor, é por 15 minutos, tá bom? Meia hora, porque ele começa meia hora. Não houve ressalvas, não houve restrições. Pedro coloca o que tem, o seu tempo e o seu serviço à disposição do Mestre pelo tempo que fosse necessário. Não houve ressalvas, não houve restrições. Muitas das vezes nós dizemos: Senhor, pode usar a minha vida, mas nós colocamos ressalvas, colocamos restrições. Olha, pode me usar no domingo, porque os outros dias não, Senhor, outro dia eu tenho que correr atrás, outro dia eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. No domingo, olha, de 9 da manhã até as 11, tá bom? Depois eu tenho um almoço, depois eu tenho uma outra coisa para fazer, aí eu estou meio ocupado. Mas aí depois tem ainda de 7 da noite às 9 da noite. Senhor, está em meu tempo, me usa, Senhor. Mas nós colocamos ressalvas e restrições. Pedro disse: não, Senhor, tu pode usar o meu barquinho, aquilo que eu tenho. Pode usar, Senhor, o meu serviço, eu vou contigo, tá? Pode usar o meu tempo, sem ressalvas e sem restrições. E o Senhor usou, irmãos, e eu não sei quanto tempo Jesus pregou, tá? Eu não sei, a Bíblia não fala quanto tempo. Mas Jesus não era a saudação de Jesus, não era uma saudaçãozinha, não. Jesus era um grande mestre. As mensagens de Jesus, os sermões que nós vemos de Jesus, na verdade, são formas reduzidas, né? Foi condensado aquilo, todo o ensinamento, porque eram muito extensos, eram profundos, né? Então, eu não sei se foi 1 hora, se foi meia hora, se foi mais, se foi menos, mas ele pregou, ensinou a multidão, anunciou a palavra, e Pedro lá, sem ressalvas e sem restrições. Depois então o Senhor Jesus acaba o seu de falar. Depois que Jesus acaba de falar, então, ele disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus sabia que Pedro tinha trabalhado a noite toda e não tinha pegado nada. Pedro sabia disso. Pedro sabia da situação, sabia o que Pedro tinha passado toda aquela noite. E ele manda então que Pedro levasse o seu barco até a parte mais funda, até o meio do lago, e ali lançasse as suas redes. Aqui, quando Jesus entra no barco de Pedro e pede para Pedro afastar um pouco, ele pede de forma educada, ele pede de forma cordial. Aqui Jesus não pede, aqui Jesus manda, Jesus ordena: faze-te ao mar alto e ali lançai as vossas redes. Aqui Jesus não pede, Jesus ordena. Pedro era um pescador experiente, e para a experiência de Pedro, a ordem de Jesus parecia não haver sentido. A noite foi uma noite difícil, uma noite de trabalho duro, uma noite em que eles tentaram de todas as formas pescar e nada apanharam. Qualquer pescador experiente ali no mar da Galileia sabia que a pesca era mais fácil à noite. À noite os peixes subiam até próximo à superfície para se alimentar. Então você joga a rede e puxa, é mais fácil. Durante o dia não. Durante o dia era mais difícil, porque
os peixes desciam até as partes mais fundas e ali ficavam, por ser mais fresco, ficavam até na parte mais funda. Então, se à noite, que os peixes estavam mais próximos, eles tinham lançado as redes, não tinham apanhado nada, durante o dia era pior. Durante o dia, olha, se não deu certo à noite, que era mais fácil, fazer do jeito mais difícil, não tem jeito mesmo. A pesca era uma coisa que não funcionaria. A experiência de Pedro dizia que não funcionaria. Se a noite era mais fácil, não tinham apanhado nada, durante o dia, então, seria muito mais difícil. Na verdade, a noite anterior era uma daquelas noites que Pedro gostaria de esquecer, que Pedro e os mais discípulos gostariam de esquecer. Tentava uma noite produtiva, uma noite de trabalho, onde apesar de todo o esforço, eles não tinham conseguido apanhar absolutamente nada. Agora, Pedro não era um pescador amador. Talvez no nosso caso, muitos aqui, a maioria, talvez nós, somos amadores, até gostam de pescar mais por um hobby, por um passatempo, mas Pedro não. Pedro era um pescador experiente. Pelo que tudo indica, nós entendemos da Bíblia Sagrada, Pedro era pescador, o seu pai era pescador. Na verdade, os judeus, um pai judeu, ele deveria transmitir ao seu filho o conhecimento de Deus, da lei, da palavra de Deus, e uma profissão. Geralmente as profissões eram passadas de pai para filho, de maneira que pode ser que, com certeza, o pai de Pedro era pescador, mas pode ser que o seu avô, o seu bisavô, ele tenha vindo de uma longa linhagem de pescadores, que pescavam naquele mar ali, o mar da Galileia, há muito tempo, que conheciam, como nós dizemos, conheciam o mar da Galileia como a palma das suas mãos, sabiam bem onde pescar, como pescar. Não eram amadores, eram profissionais, que experimentados, que sabiam bem a arte da pesca. Na verdade, também eles não tinham lhe faltado dedicação, eles tinham trabalhado duro a noite toda. O texto nos dá a entender que eles fizeram um grande esforço para tentar apanhar alguma coisa. E quando você não consegue, você imagina, pelo menos quando eu vou pescar é assim, você vai pescar e não consegue nada. E quando você está passando o tempo e nada, você parece que você já quer jogar mais, você tenta um esforço maior para tentar compensar aquelas horas que você nada apanhou. Eles trabalharam duro, não faltava experiência, não faltou dedicação e não faltavam peixes naquele mar. Na verdade, o mar da Galileia era um mar com muitos cardumes de peixe, um mar onde havia muitos peixes. E prova disso é que depois eles apanharam uma grande quantidade de peixe. Então, se não faltava dedicação, se não faltou esforço, se não faltou experiência, se não faltava um peixe, qual foi a razão deles não terem apanhado nada? Na verdade, o Senhor Jesus queria ensinar para eles uma lição, queria ensinar algo que nós temos a tendência de nos esquecermos. É que sem Ele nós nada podemos fazer. Podemos ter muita experiência, podemos dizer, mas eu já faço isso há tantos anos, mas sem a presença e sem a bênção de Deus, não teremos sucesso. Jesus está ensinando para Pedro que, apesar da sua experiência, apesar de tudo, apesar da sua capacitação, sem a bênção, aleluia, sem a presença de Deus, não haveremos de ter sucesso. Até mesmo aqueles que não creem em Deus, a Bíblia diz que é o Senhor que faz a cada dia o sol nascer, que o sol se levante sobre bons e maus, que a chuva venha sobre justos e injustos. É a bênção de Deus, é a graça de Deus. Sem Ele nós nada, absolutamente não podemos fazer absolutamente nada. O Senhor estava mostrando Ele exatamente isso. E depois então o Senhor disse para Pedro: olha, vai ao mar alto agora e lançai as redes. Irmãos, é uma coisa, Pedro tinha experiência, Pedro sabia bem, Pedro conhecia bem, Pedro podia ter dito para Jesus, Pedro podia ter virado para Jesus e disse: Jesus, com todo respeito, Senhor, Jesus foi criado, o seu pai adotivo era carpinteiro, e ele aprendeu também a profissão de carpinteiro, Jesus. Ele podia ter dito para Jesus, com todo respeito: de peixe entendo eu, de madeira tu entende, Senhor. Se fosse madeira aí e tal, pintaria, eu sei que tu conhece bem isso, né? José era carpinteiro, transmitiu a Jesus também essa profissão de carpinteiro. De madeira tu entende, mas de peixe entendo eu. Eu conheço aqui
olha, pesca aqui há tantos anos. Meu pai pescava, meu avô pescava, desde quando era um molequezinho pequenininho, já pescava aqui, Senhor. Eu entendo de peixe. Ele poderia ter dito isso, poderia ter olhado para Jesus nessa perspectiva, mas não. Ele olha para Jesus não como um carpinteiro, ele olha para Jesus não pela sua experiência, mas ele disse: mas por que mandas lançarem a rede? Contrariando a sua experiência profissional, que dizia que pescar mais fácil da noite, durante o dia não haveria resultados. Contrariando a sua experiência, por mais difícil e por mais estranha que fosse a ordem de Jesus, Pedro, ele devotou ao Senhor Jesus a confiança plena e incondicional, confiança esta que se revela em sua obediência. Ele diz: porque manda, Senhor, lançarei as redes. E ele lança as redes, e o que acontece? Ao lançar as redes, a Bíblia diz que ele colheu uma grande quantidade de peixes, e os peixes eram tantos que as redes estavam a ponto de se arrebentar. Eram tão grandes que ele chamou o outro barco, e mandou então chamar os seus amigos, e eles tiraram então os peixes e encheram 2 barcos, e os peixes eram tantos que o barco estava quase afundando. A Bíblia diz que quase iam a pique, quase afundavam de tantos os peixes que ali haviam. Todas as circunstâncias eram desfavoráveis, mas ele creu, aleluia, confiou, obedeceu a ordem do Senhor, e teve uma grande colheita, uma grande pescaria ali. Mas o mais importante, irmãos, o mais importante nesse texto, os peixes foram tantos que eram tantos que o barco quase ia a pique, por uma noite que não tinha apanhado nada. Agora foi a pesca mais maravilhosa que eles tiveram ali nas suas vidas. Deus estava mostrando aí que sem Ele nós nada podemos fazer, mas com a bênção, com a graça de Deus, aleluia, o Senhor estará sempre nos surpreendendo, o Senhor estará sempre fazendo acima do que nós podemos imaginar. Mas a lição mais importante não é essa ainda. Na verdade, talvez o mais importante aqui seja que enquanto Pedro arrastava os peixes em suas redes, ele próprio era capturado pelo Senhor Jesus. Enquanto ele arrastava aquela grande quantidade de peixes, isso foi o maior milagre. O próprio Pedro, Tiago e João, que ali estavam, eram capturados pelo Senhor Jesus. Quando Pedro via aquela pesca maravilhosa, aquela quantidade de peixe, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, que sou homem pecador. E Jesus disse: Pedro, não temas, Pedro, a partir de agora serás pescador de homens. E sabe o que Pedro faz? Eles levaram o barco até a praia. Você imagina que ele não tinha apanhado peixe a noite toda. Vou contar quanto foi o lucro, vou contar quantos peixes tem, deu lucro que nada. Ele esqueceu do lucro, esqueceu dos peixes, ele deixou tudo aos cuidados dos empregados do seu pai. Ele abandona tudo e começa a seguir a Jesus para ser um pescador de almas. A maior pesca foi Pedro. Ele caiu na rede do Senhor, ele se torna agora um pescador de homens. Ele deixou tudo para seguir o Senhor Jesus. E quando Charles Spurgeon, ele comenta o versículo 5, que diz: mas porque mandas lançarei a rede. E quando ele comenta esse versículo, Charles Spurgeon, ele diz que aprendemos com essa narrativa sobre a necessidade da ação humana. Aprendemos que esse texto sobre a necessidade da ação humana. Embora a pesca tenha sido miraculosa, a pesca foi miraculosa, os resultados da pesca foram o resultado do milagre de Deus, mas o Senhor não ignorou nem os pescadores, nem o seu barco, nem as suas redes, nem os seus equipamentos. Tudo foi usado por Deus para pegar aqueles peixes. Da mesma forma que Deus usou os pescadores, o seu barco, as suas redes, os seus instrumentos para pegar aqueles peixes, Deus quer usar também as nossas vidas. Tudo que temos, aleluia, seja o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos, para através das nossas vidas e do que temos, realizar uma grande colheita, não de peixes, mas de almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Spurgeon,
Charles Spurgeon depois dizendo, ele disse também para um grupo de professores de escola dominical, de crianças de escola dominical, ele diz uma coisa que muito bem pode se aplicar a nós também. Ele disse assim: vamos sair ao trabalho de pescar almas, olhando ao redor, com fé e solene ansiedade. Vamos labutar, trabalhar, até que a noite venha, e o nosso trabalho não será em vão, pois aquele que diz para lançarmos a rede, encherá de peixes. Aquele que diz para lançarmos as redes, ele encherá de peixes. Aprendemos através desta passagem, através desse texto das Sagradas Escrituras, que o Senhor Jesus, que usou o barquinho de Pedro, usou o seu tempo, usou, aleluia, o seu serviço, sem ressalvas, para o mesmo Deus que hoje quer usar a tua vida e a minha vida para uma grande colheita de almas. Aleluia. Aleluia! Não para pescar peixes, mas para pescar almas para o Senhor Jesus. Às vezes nós olhamos e dizemos e pensamos, muitas vezes, esse negócio de missões não é para mim. Às vezes pensamos que esse negócio de missões é para o pastor, é para o presbítero Edivaldo, é para o missionário. Não, é uma tarefa de cada um de nós, é uma tarefa de todos. Na verdade, entendemos pela Bíblia Sagrada que não há como desassociar, separar vida cristã e trabalho cristão. Tem crente que tenta separar, isso é impossível. É impossível separar vida cristã de trabalho cristão. É uma coisa que está ligada, é uma coisa que está intimamente ligada. Se você é crente, certo do Senhor Jesus, você deve ser uma testemunha. Você deve pregar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele disse: olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Na verdade, da mesma forma que Deus usou o barco de Pedro, o que ele tinha, o seu tempo e o seu serviço, para uma grande pescaria, mas que tinha um alvo maior, pescar almas para o Senhor Jesus, ele quer usar o que você tem, o que você é, o seu tempo e o seu serviço, para através dela também realizar uma grande pescaria de almas para o reino do Senhor Jesus. Um dos maiores evangelistas do século passado foi Moody. Moody ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo. Mas a primeira vez que Moody teve uma oportunidade de pregar a palavra de Deus, de compartilhar uma mensagem na igreja, quando ele terminou de pregar, os historiadores dizem que quando Moody terminou de falar, a primeira vez que ele teve uma oportunidade, um obreiro, um diácono da igreja, chegou perto de Moody. Ele chegou perto de mim e falou assim: meu irmão, vai ser melhor a Deus ficar de boca fechada. Obrigado. Foi essa que é uma palavra que o diácono disse, sabe por quê? Porque quando ele falava, ele cometia vários erros gramaticais. Não vou dizer que é erro em português, porque ele falava inglês, né? Então era um erro de inglês, né? Falava, não pronunciava bem, não dizia as palavras muito corretas e tudo. Quando ele começa, ele disse: você vai servir melhor a Deus se ficar de boca fechada. Mas um dia, ele ouviu um pregador inglês, um evangelista inglês que pregava e dizia: o mundo ainda está por ver, porque Deus pode fazer para, com e através de um homem completamente submisso a Ele. Um dia, conversando com a esposa, disse: olha, ele não disse que Deus precisa de um homem de grandes faculdades, de grandes talentos, de grandes recursos, mas um homem que seja completamente submisso a Ele. E ele disse: eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. Alguns historiadores dizem que Moody, de uma forma figurada, é claro, de uma forma figurada, dizem que Moody colocou um pé sobre o continente americano, um outro pé sobre o continente europeu, e sacudiu ambos os continentes pelo poder de Deus. Ganhou mais de 1 milhão de almas para Cristo, implantou seminários teológicos. Aleluia, Deus usou de uma maneira tremenda aquele que as pessoas diziam: você vai servir melhor a Deus ficar de boca calada. Sabe por quê? A exemplo de Pedro, Moody deixou que Deus usasse o que ele tinha, o seu tempo e o seu serviço na sua obra, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma restrição. Moody disse: Senhor, está aqui o que eu tenho, está aqui o meu tempo e o meu serviço. Pode usar sem restrições, aleluia, para a glória do teu nome.
que Deus fez, mais do que nós podíamos imaginar, mais do que mude podia pensar e imaginar. Eu vi um testemunho também, um testemunho impactante, aleluia, um testemunho de Nick Vujicic. Nick, ele nasceu em Melbourne, na Austrália, no ano de 1982. Os seus pais eram da Sérvia, emigraram da Sérvia e foram para a Austrália. O seu pai era pastor, e então quando a sua esposa ficou grávida para ganhar o Nick, o seu filho, o pastor estava assistindo o parto, então o nascimento do seu filho, estava contente, alegre, porque estava para nascer o seu filho, e ele estava assistindo então na sala de parto o nascimento do seu filho, e ele estava assistindo então quando viu então nascer, ele passou a cabeça, sai a cabeça e ele está contente, e quando sai o ombro então, o seu pai percebe que Nick não tinha um dos braços, e ele começa a passar mal. Imagine, né? Você está vendo o seu filho nascer ali, e passou a cabeça, e daí quando passa o ombro assim, faltava um braço. O seu pai começou a passar mal, ele começou a passar mal com aquilo e saiu da sala de parto e foi para uma outra sala próxima, então passando mal e tal. Passaram alguns minutos, então chega o médico então chega para ele e falou: pois é, seu filho nasceu e passa bem. Mas aquele pastor disse: mas espera aí, doutor, mas meu filho nasceu sem um braço. E o médico disse: não, o seu filho não nasceu sem um braço, o seu filho nasceu sem os dois braços e sem as duas pernas. Aquele pastor tomou um choque. Mas imagine, nasceu sem os dois braços e sem as duas pernas. O pastor tomou um choque, ficou assim no choque. Nos primeiros meses foi um choque para a família. A mãe disse que nos primeiros meses foi difícil para ela pegar o filho para amamentar o seu próprio filho. Nos primeiros meses, imagine pegar uma criança sem braço, sem perna e amamentar foi difícil. Mas passado o choque inicial, eles resolveram, embora não conseguiam entender e compreender o porquê daquilo, eles colocaram nas mãos do Senhor e disseram: Senhor, toma o Nick nas tuas mãos, usa ele para a glória do teu nome. Não sabemos entender o porquê disso, mas sabemos que tu está no controle de todas as coisas, e colocaram o Nick nas mãos do Senhor. Nick cresceu, enfrentou muitas dificuldades. Você pode imaginar uma criança que ao crescer não tem braço e pernas, as dificuldades que ela teria. E ela enfrentou muitas dificuldades, preconceito, muitos problemas. E então Nick, quando cresceu ainda na sua infância, revoltado contra Deus, ele dizia para o Senhor: Senhor, eu não vou deixar tu entrar no meu coração até que me mostre porque tu me tirou os dois braços e as duas pernas. E então, uma criança revoltada, ele tentou o suicídio 3 vezes. Uma das vezes ele tentou o suicídio numa banheira com 10 centímetros de água, pediu que seus pais deixassem só tomando banho, e ele se vira então com a face para baixo e ele tenta o suicídio. Ele desiste, depois então lembrando-se do amor dos seus pais para com ele, lembrando o quanto os seus pais o amavam, ele desiste. Mas ele disse para Deus: Senhor, eu não deixarei tu entrar no meu coração até que me revele o porquê tu me tirou os dois braços e as duas pernas. Um dia ele estava lendo João capítulo 9, e quando ele lê João capítulo 9 sobre o cego de nascença, e aquele texto diz que os discípulos veio o cego de nascença e perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Foi ele ou foi os seus pais? E Jesus disse: nem ele, nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. Naquele momento, Nick deixou que Jesus entrasse no seu coração. Ele se converte ao Senhor, entrega